Está no ar as notícias firmada. Os principais fatos do Brasil e do mundo comentados de acordo com uma análise bíblica pelo escritor, pastor e jornalista Celso Ezequiel. Inscreva-se e deixe seu like para receber as notificações de nossos próximos vídeos. Olá para você sintonizado no canal Notícias Firmada. Hoje dia 3 de novembro, estamos aqui para mais um vídeo, nós comentarmos um pouco mais dos assuntos que estão ocorrendo no Brasil e no mundo, mais especificamente aqui no Brasil, que nós estamos aqui nesse período de uma certa instabilidade, devido às eleições que ocorreram no dia 2 de outubro, dia 3 de outubro, melhor dizendo, e também agora o segundo turno no último dia 30. E nós estamos gravando esse vídeo, como você viu aí no título, é que Jair Bolsonaro surpreenderá o país. O que está oculto será revelado. Próximas 24 horas serão decisivas. Muito bem, se você não assistiu o nosso vídeo anterior, assista ao vídeo para você entender ali o que nós colocamos. Antes de darmos aqui sequência ao nosso comentário, eu quero esclarecer algumas coisas, porque às vezes a gente vê os comentários das pessoas sobre os nossos vídeos, sobre as nossas gravações. É preciso, primeiramente, que nós estamos aqui fazendo uma notícia, um comentário jornalístico. E desde quando eu entrei na faculdade de comunicação, há muitos anos atrás, a primeira coisa que eu aprendi entre o primeiro e segundo semestre, eu nunca esqueci disso, o que é a regra da comunicação, o que é a regra da notícia, o que é a regra do jornalismo. Uma notícia ela é composta por 4 elementos, que é o fato, a opinião, a inferência e a observação. Então, esses são os elementos da notícia: o fato, a opinião, a inferência e a observação. Sempre foi assim. Por quê? Existe um fato, aí a pessoa, o jornalista, pode expressar a sua opinião. O jornalista pode inferir sobre o fato, que significa deduzir, o que pode estar acontecendo, e após a conclusão, a análise efetiva do fato, vai se chegar à observação, que é a conclusão final. É isso que é, porque as pessoas às vezes fica falando que a gente está falando coisas, inventando coisas, tem gente que fala assim que é impossível. O jornalista tem essa prerrogativa de inferir sobre um assunto. Especificamente nesse caso, nós temos um fato, que foi a eleição presidencial, pela qual, até o momento, o que se diz é que o presidente Lula foi eleito. Isso é o fato. Agora, existe uma opinião. A opinião é que pode ter havido algum tipo de irregularidade. Nós não estamos falando que é uma irregularidade por dano, que alguém intencionalmente quis errar na contagem, na amostragem, uma coisa. Pode ter havido algum erro. Isso é uma coisa absolutamente normal. Todo mundo é humano, o próprio sistema erra, o computador erra, a contagem erra. Isso é o quê? Uma opinião. O que é uma inferência, A inferência é que algo tem que ser esclarecido, algo tem que ser levado ao conhecimento da população, que acabe todo tipo de dúvida que está vendo. Porque, claramente, todo mundo está assistindo, um grupo de pessoas que está nas ruas se manifestando, e o próprio resultado da eleição demonstra isso. Você tem um candidato que venceu com 50,9% e o outro que teve 49,10%. Ou seja, mostra que existe sim metade de todos os eleitores que votaram em um ou votaram em outro, que
uma parte está descontente. Então, o que é preciso? Que essa parte descontente seja esclarecida, que se conforme e que entenda que realmente o que aconteceu é o que aconteceu. É isso. Agora nós chegamos na quarta parte do elemento da notícia, que é a observação, ou seja, a conclusão final do que realmente aconteceu. Então, às vezes aqui nós estamos fazendo inferência, nós estamos falando, analisando as coisas que estão acontecendo, como nós falamos no vídeo anterior, sobre a forma como o presidente Bolsonaro falou, aquilo que ele deu a entender naquele momento. Depois, né, que nós fizemos aquele vídeo, aconteceu o pronunciamento, né, do presidente. Depois o presidente ele foi até uma reunião ali secreta, fechada, com ministros do STF. Nessa reunião, ninguém sabe o que foi conversado lá. O vídeo, né? Você está vendo aí o vídeo e ninguém sabe o que conversaram, o que foi dito. Somente os ministros que lá dentro estavam e o presidente Jair Bolsonaro. Nenhum canal de notícia, nem a grande mídia, ninguém soube precisar o que foi conversado. O que disse a grande mídia? Que o presidente Bolsonaro esteve ali naquela reunião com os ministros e que ele ali está com medo de ser preso, então ele foi fazer um acordo que ia reconhecer a eleição, reconhecer a vitória do candidato da esquerda e dar um fim em toda a polêmica. Inclusive, um dos ministros que participaram da reunião, né, disse que Bolsonaro usou a frase "acabou". E muita gente ficou replicando esse "acabou" como tendo sido que Bolsonaro reconheceria a derrota, daria os parabéns, né, ao candidato que venceu. E para que não fosse preso, para que depois que terminasse todo o processo eleitoral ele não fosse preso. Vamos lá. Você acha que foi isso que aconteceu na reunião? Se fosse isso que aconteceu na reunião, por que até o momento o presidente Bolsonaro ainda não veio a público e não fez o que tem que ser feito, que é o reconhecimento de que o candidato da esquerda venceu democraticamente? Isso, em todo o processo democrático, tem que ter o reconhecimento de quem foi derrotado. Por que Bolsonaro ainda não fez esse pronunciamento? E outra, se Bolsonaro tinha ido lá negociar para não ser preso, essas coisas assim, por que ele ainda continuou assim, dizendo que as manifestações são legítimas, as manifestações ainda continuam? Quer dizer que esse ponto está descartado, não é isso. Agora, qual é a outra versão? Lembrando sempre que nós estamos no campo da inferência. Qual é a outra versão? Que Bolsonaro tem sim provas de que houve irregularidades na apuração, na forma como foi feita a eleição. Bolsonaro tem provas. E que ele apresentou essas provas aos ministros e pediu para que eles tomassem a iniciativa de oficializar o público das irregularidades que aconteceu. Irregularidades essa que, volto a dizer, que pode ter sido erros, que pode ter sido coisas mesmo que aconteceram sem nenhum tipo de dolo. Todo mundo pode errar. Então, por isso que nós citamos até o texto bíblico aqui, né? Como você sabe, nesse canal nós fazemos os comentários sempre com base, né, na questão bíblica. E no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, 26, diz assim: portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Ou seja, todas as coisas que são feitas de forma ocultas, elas deixam rastro. E tudo que deixa rastro pode ser revelado. Então, vamos partir desse princípio aí da nossa segunda análise de inferência sobre esse caso. É que, tendo essas provas, veja bem, o que Bolsonaro
apresentou? Ele apenas disse que as Forças Armadas, né, que fizeram essa auditoria, vocês lembram que no primeiro turno, no dia 18, foi dia 18, dia 19 de outubro, o próprio ministro-presidente do TSE deu 48 horas para que as Forças Armadas apresentassem o relatório que eles tinham sobre o primeiro turno. E as Forças Armadas se negaram a entregar esse relatório. Disseram que só entregaria esse relatório após o segundo turno. Porque as Forças Armadas queriam fazer uma análise do que eles detectaram no primeiro turno e também analisando essas mesmas questões no segundo turno, para ter uma definição do que realmente eles encontraram de irregularidades. Então, Bolsonaro, tendo essas informações, tendo certeza de que houve irregularidades, apresenta isso para os ministros do STF, para o presidente do TSE, para que ele tome providência. Vamos entender uma coisa que é muito importante. A eleição ainda não terminou. Lula foi declarado vencedor, mas ainda não foi proclamada a sua vitória. São duas coisas diferentes. A proclamação ocorre com a diplomação. A diplomação só vai ocorrer no dia 19 de novembro. Olha o que o próprio TSE fala. Diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e por isso está apto a tomar posse no cargo. Isso só vai acontecer no dia 19 de dezembro. É lógico que o país não pode ficar nessa instabilidade com greve, com manifestações, com todas essas coisas até o dia 19 de novembro. Isso precisa ser esclarecido o mais rápido possível. Então, nas próximas horas, duas coisas terão que acontecer. Ou o próprio TSE, ou próprio aqueles que têm autoridade sobre o sistema eleitoral, virão a público reconhecendo que houve erro, e aí podemos imaginar o que pode ser feito, se vai ser feita uma recontagem, se vai ser uma nova eleição, o próprio TSE, a partir do próprio TSE. Se isso acontece, aquilo que nós comentamos no vídeo anterior, né, não será necessário. Aí Bolsonaro estará aí no pleito, podendo sim se reeleger e até ser reeleito. O próprio TSE reconhece que houve erro. Pronto, primeiro ponto. Agora, suponhamos que as provas apresentadas pelo presidente Bolsonaro, que todas as provas que as Forças Armadas fizeram, importante você entender, os técnicos em TI das Forças Armadas são os melhores do país. Você sabe que os técnicos de informática são pessoas extremamente capacitadas, esses que trabalham nas Forças Armadas. Por quê? Porque eles analisam dados que tem que ser preciso. Por exemplo, um míssil hoje, ele é lançado com tecnologia de TI. Você imagina se lá o cálculo do míssil é dado de forma errada? Vocês estão vendo aí a guerra lá na Ucrânia, da Rússia, e tudo isso é com tecnologia de informática. Os mísseis são todo eletrônico, drones e todas essas coisas mais. Então os técnicos das Forças Armadas são muito capacitados, muito inteligentes, são os mais altos níveis de conhecimento do país. Então eles estão analisando como foi o processo eleitoral. Por isso que Bolsonaro, até o momento, não reconheceu que Lula venceu. Isso ele tem que fazer para encerrar essa primeira parte. Bolsonaro reconhece, não, Lula venceu. Então é isso que nós estamos aguardando. Aguardando que o presidente vá a público e reconheça que Lula venceu. Sendo assim,
para toda essa dúvida, para toda essa confusão, vamos todo mundo trabalhar, vamos apoiar o candidato que foi eleito, porque nós somos um país, o Brasil sempre foi um país amigo, um país que teve eleição, um ganhou, o outro perdeu. Eu posso falar para você, do meu ponto de vista, Lula tendo sido eleito, vamos então apoiá-lo. Não vou ficar fazendo vídeo contra o governo Lula. Eu sou contra a oposição, por exemplo. Eu não acho que deve existir oposição, porque quando você faz oposição, você prejudica o país. Se o candidato foi eleito corretamente, legitimamente, sem nenhum tipo de irregularidade, foi a vontade do povo. Deus dá o exemplo de respeitar a vontade. O Senhor deixa as pessoas livres, Deus dá o livre-arbítrio. Existem as consequências para os atos, né? Como lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, fala, 9 e 10, fala de quais são as características daqueles que não herdarão o reino do céu. Mas Deus não impõe obrigação a ninguém. Se a pessoa lê lá o que não pode fazer e faz, Deus não manda um raio destruir essa pessoa. Deus não faz essa pessoa ficar sem respirar, sem tomar água. O sol nasce para todos. Deus dá liberdade. Existe a consequência do ato que cada um toma. Mas a liberdade é um princípio divino. E é a mesma coisa, nós estamos aqui no Brasil. Se o candidato da esquerda venceu legitimamente, vamos apoiá-lo. Não apoiá-lo assim, concordar com as coisas que ele falou, com as pautas ideológicas dele, mas vamos torcer para que realmente governe, para que não aconteça essas coisas todas que nós imaginamos, para que o país continue em paz, para não fique tendo guerra, discussão, às vezes tem briga dentro de casa, um falando de um, parece torcida, né? Um torce para o Palmeiras, torce para o Corinthians, daqui a pouco se encontra, briga um com o outro, essas coisas precisam acabar. O Brasil nunca foi assim. O Brasil sempre foi um país em que teve divisão, teve diferença, mas todos sempre viveram em paz. Então, para isso, é preciso um esclarecimento. Agora, caso, mediante provas concretas, materiais, de que houve irregularidade e o sistema se negue a aceitar essas irregularidades apresentadas pelas Forças Armadas, aí aquilo que nós falamos no vídeo anterior certamente acontecerá, porque a lei e a ordem tem que ser restabelecida. Então vamos aguardar as próximas 24 horas e um pronunciamento oficial, tanto dos que comandam, né, o sistema eleitoral, bem como do presidente Jair Bolsonaro. As próximas 24 horas são decisivas. Até aí no final dessa sexta-feira algo tem que acontecer para que possa tudo caminhar normalmente. A grande mídia não tem informação nenhuma, não sabe de nada, ninguém sabe o que está acontecendo, mas nós temos visto aí o post do filho do presidente Bolsonaro, né, onde ele diz confie no capitão. O post também da primeira-dama. Então isso tudo está gerando aquela dúvida que está pairando no ar, de que coisa está para acontecer. Vai acontecer alguma coisa nessas próximas 24 horas aí, até o final dessa sexta-feira. Vamos aguardar aí os pronunciamentos do presidente e o que vem pela frente. Que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí para acompanhar aí tudo aquilo que nós temos para trazer, os fatos, né? Esperamos que passe logo, né, esse período aí de dúvida e que nós possamos continuar caminhando, falando das coisas. Como eu sempre digo, o objetivo aqui do nosso canal é anunciar a salvação, o reino do céu. Porque por mais que possa ser governado por A ou por B, nós sabemos que esse mundo é imperfeito, porque enquanto existir alguém passando fome, enquanto existir alguém sofrendo, pessoas doentes, pessoas morrendo, nós nunca vamos estar felizes e em paz. Nós cremos no reino do céu, cremos no novo céu, numa nova terra, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais desigualdade social. Aí sim, viveremos em paz, em plena harmonia. Nós cremos em Jesus Cristo e na mensagem que Ele deixou para nós. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.